Eduardo! Domo domo, meu querido e minha querida Kohai! Como é que vocês estão, Mina-san? Aqui estou eu, Haru-senpai, para trazer um conteúdo de qualidade da obra da Shonen Jump que devemos exaltar e amar, que se chama Boku Tachiwa Benkyou ga Dekinai, mais conhecido como Neverland, onde vamos ressaltar a penúltima rota que foi concluída, Rota Kominami-senpai, que eu vou falar pontos principais em torno do que eu achei, como foi que eu gostei, porque a expectativa está criada para a futura melhor rota, para a rota que estamos criando hype, que é Mafuyu Sensei. Mas para todo caso, o assunto do vídeo de hoje é exaltar a Rota Kominami, porque eu acredito que possivelmente a Rota Kominami vai ser melhor até mesmo que a da Mafuyu, que ainda vai ser desenvolvida, porque a Rota da Kominami, eu não coloquei expectativa, foi essa a grande questão. Você não colocar expectativa é o que faz você ver que a rota é boa, porque Rota Ogata me decepcionou, Rota Furuhashi me decepcionou, Rota Uruka tem aquele fator predominante que foi a primeira rota, então tem uma vantagem assim, ao meu ver, e pode ser considerado uma rota boa. Mas a Rota Kominami, gente, foi a melhor até o momento de todas. Ela foi uma rota que pegou um pouco de inovação, a dinâmica do plot romântico em torno do casal foi bom, eu acho que pegou um pouco de drama, algo que eu não esperava, então eu posso dizer, eu li acumulado, mas eu li acumulado já diretão, eu li todos os capítulos, prendeu minha atenção, dava vontade de ler, então foi uma leitura instigante, ou seja, esse arco Taishi Sensei arrasou na forma como foi conduzida e bem feita, além do fator que a Kominami e o Nariyuki numa ilha deserta, sem precisar das outras waifus, foi um grande fator positivo e predominante que fez com que o casal ficasse mais próximo e não ficasse focando na entrada de outras waifus. Então a curiosidade para a próxima rota já vai ficar, porque como é que vai ser essa grande questão na Rota Mafuyu, não é mesmo? Mas para todo caso, voltando ao assunto principal, o assunto é falar da Kominami. Então, eu acho que, como eu já rasguei elogios, melhor rota, é uma rota surpreendente. Porém, tem um fator que as outras rotas já tinham me deixado um pouco com medo, desinteressado, não criando expectativa. Só que quando eu li o primeiro capítulo da Rota Kominami, eu criei expectativa. Eu já fiquei esperando capítulos tão bom quanto o primeiro, que era algo que as rotas anteriores não estavam conseguindo fazer. E acontece que a Rota Kominami conseguiu fazer isso. A gente viu que pegou aquele básico de desenvolvimento, onde a gente viu mais de fanservice, porém você vai vendo as informações serem feitas, a gente vê a entrada de personagens esperados, e a gente vê que conseguiram colocar o plot do protagonista na ilha, junto à parte romântica, o que é um fator positivo, porque daí gerou um fanservice. Digamos que os alunos do Nariyuki tratavam de pegadinhas, problemas que fez com que ele ficasse próximo da Ashumi numa caverna, por exemplo. Então é legal porque também mostra muito do protagonista crescendo, né, como um sensei, mostra a visão dele, o amadurecimento de todos esses anos, então foi um fator muito positivo. Para todo caso, eu acho que foi a rota mais curta, por conta de ser 10 capítulos, se eu não me engano. Eu acredito que começou no capítulo de número 167, 168, se eu não me engano, e foi até o capítulo de número 176. Então vai dar um total talvez de 10 capítulos se tiver começado um pouquinho antes aqui na minha média que eu falei. Mas comparado às rotas anteriores foi um pouquinho menor, a média é de 10 a 12 ou um pouquinho mais dependendo da waifu. Mas foi uma média boa porque eu acho que para a Rota Kominami foi extraído tudo que era necessário, pegou a essência da personagem, apresentou diversas questões que foram surpreendentes, o que a torna como uma rota atrativa como eu esperava. Então não tem como, foi uma rota 100% acerto e eu posso elogiar. Considero a minha rota favorita, e por conta disso, eu posso dizer que a Kominami, que não era a minha waifu favorita, se tornou a minha waifu favorita, ou está no segundo lugar, porque eu ainda vou ver a Rota Mafuyu como vai ser, que é a minha grande waifu. Mas comparada a Furuhashi, que era uma waifu que eu tinha um carinho enorme, era a minha favorita no Kokoro também, eu posso dizer que ela ficou em segundo lugar, comparado com a nossa querida Kominami. Então, hoje em dia, a Furuhashi talvez fique em terceiro ou quarto lugar, porque eu posso dizer que talvez até o plot da Uruka eu curti mais. Então, pra você ver, eu acho que a dinâmica com essa rota pode mudar a perspectiva de uma personagem e ter o carinho do público é enorme. O Taishi Sensei fez muito bem, porque a questão do drama é algo complicado, porque Bokuben não trabalha muito o drama, ele coloca pitadas de drama. Então acontece que a Rota Furuhashi era uma rota que eu criei expectativa de drama pelo plot da personagem, a relação como seria concluída, desenvolvida. Então acontece que já com a Kominami era diferente, é revelado uma coisa que a gente não sabia até então. Então a forma como foi se passando anos e os sentimentos da Kominami, que ela não queria olhar pro Nariyuki por tudo que foi ocorrido na relação do pai dela com o pai do Nariyuki, tornou algo legal. Não foi algo tão grandioso, mas para a obra de Bokuben foi muito bem feito, como um drama muito rápido, onde volta o foco daí para o plot do protagonista com seus alunos, onde tudo se junta e a gente vai vendo a forma como o protagonista e a Kominami vão trabalhando isso, e ela vai olhando o Nariyuki, o crescimento, a versão madura, e vai vendo o que ela sente realmente por ele. Então não tem como, a dinâmica foi inovadora dessa arco. Eu acho que não tem como, é a melhor rota até o momento, e eu não consigo achar que é uma rota que vai ser superada.
tudo foi bem trabalhado. Mas, para todo caso, ainda ressaltando alguns pontos principais dessa rota que devemos lembrar. Eu diria que ressaltando ainda, só para dar um ar assim de conclusão sobre alguns pontos, o plot romântico ficou muito bem com a dinâmica do arco, ainda mais por ter criado um drama inesperado. Eu acho que o fato da relação do pai do Nariuki ser amigo do pai da Kominami foi muito bem feito, foi algo que nos surpreendeu na leitura e faz com que fique muito cativante. Então eu gostei porque, devido a consequências do passado, a gente vê em tudo que gerou a própria Kominami, que havia nutrido sentimentos pelo Nariuki, mas não conseguiria olhar pra ele, e isso gerou um afastamento deles até que eles se reencontraram na ilha, e tinha motivos por ter acontecido isso, onde o pai da Kominami vai até a ilha pra ver essa questão, pra conversar com o Nariuki, possivelmente. Ele queria vê-los juntos, então foi interessante a forma como foi introduzido esse personagem, porque daí a gente vê que tudo é revelado para o Nariuki ao ponto de que ele quer ir atrás da Kominami, ele quer respostas dessa vez, e não aqueles joguinhos. Então é interessante porque daí a gente vai para a parte final do arco, onde foi gerado nos problemas que o aluno do Nariuki estavam sofrendo, porque um gatinho havia ficado preso e as crianças haviam entrado em perigo. A gente vê que o Nariuki não sabia nadar, mas ele iria dar a vida dele para proteger, porque eram seus alunos. E a gente vê que assim a Kominami mostra que ela também não poderia deixar o Nariuki ir, porque ele é uma pessoa importante, é seu paciente e ela deve protegê-lo. Então foi muito bacana a forma como foi feita, até porque foi mostrado muito o desenvolvimento da nossa querida waifu, a Kominami, crescendo como uma profissional graças ao suporte do Nariuki. Eu acho isso muito bacana, porque também remete à essência do personagem, do protagonista. E nisso tudo gera o fanservice da nossa querida Kominami de Meido. Então eu acho que foi um arraso isso. Para todo caso, se for para ressaltar algo, senti falta só daquela amiga Meido da Kominami. Mas você vê que o assunto dessa rota era ser restrito, não era abordar nenhum personagem de fora do foco do plot principal, digamos que do passado, que a gente acompanhou na obra, que era cada companheiro, digamos que de cada waifu. Eu acho que essa rota deu uma excluída legal, deu uma reservada só pro protagonista, pra waifu. Eu acho que é a única rota que proporcionou isso e será a única rota. Mas, para todo caso, graças a isso, a gente vê que gerou vários fanservices. A gente vê um fanservice de termas, a gente vê um beijo da Kominami do protagonista, a gente vê que o jogo virou porque no passado o protagonista tinha escondido as waifus, Uruka, a nossa querida Ogata, a nossa querida Furuhashi nas termas. Dessa vez, quem ficou escondido foi o protagonista, porque a nossa querida Kominami estava escondendo ele por conta das alunas. Então foi algo bacana, porque também a gente vê que a Kominami não queria ficar para trás, ela mostrou a sua segurança beijando o Nariuki, ela ficou, digamos que meio vingada, ficou com vontade, com ciúmes e beijou ele, foi algo bacana. E com isso tudo, eu tenho que ressaltar o final, porque onde o protagonista pede ela em casamento após ter sofrido, né, uma consequência, digamos que ter feito um procedimento cirúrgico, a gente vê que ela passou a noite com ele, e nisso tudo, ela diz, né, os sentimentos verdadeiros dela também pro Nariuki. E foi algo bacana, porque a partir desse momento levou poucos dias, mas eles já estão morando juntos, e o algo mais bacana disso, que deve ser ressaltado, é que quando eles estão comemorando, ocorre que tem um beijo deles. E eu acho que é bacana isso, porque a forma como já é falada, dando a entender que eles iriam fazer algo a mais, é interessante. Porque eles estavam ali numa região deserta. Tem o beijo, a fala da Kominami, Otou-san. E daí tinha aí o plot das crianças que estavam sendo abordado antes, porque eles não queriam apressar as coisas, mas já estavam falando sobre isso. Eu acho que ficou legal, porque daí dá a entender que poderia rolar uma coisa bem adulta para a Bokuben. E eu acho que é interessante isso, porque a Kominami é a única waifu que realmente foi ousada. A gente teve a Ogata, mas devemos lembrar que foi graças ao seu desenvolvimento que ela ficou ousada. Já a nossa querida Kominami é ousada desde o começo. Então, um ponto que deve ser citado é que essa rota é muito boa por toda a construção que teve desde o início. Querendo ou não, era o único relacionamento que tinha sido abordado na obra, por mais que tenha sido um relacionamento falso, era um relacionamento. Então, quando você vê a dinâmica, você percebe desde o início da obra, todo o desenvolvimento, pensa nessa rota agora que foi exclusiva da waifu, você não consegue, você pensa que ela é realmente a melhor escolha para o Nariuki. É isso que eu tô sentindo após ter visto essa rota, por tudo que ocorreu na obra. Então, é algo muito bacana, porque se eles fizeram algo a mais, vai ficar para nossa interpretação, mas dá a entender pelo cenário, pela personagem, por personalidade, por vermos a relação deles como ficou mais intensa. Então, sério, realmente pode ter o tananã. Eu acho que rolou nessa rota depois. E ficou legal, porque concluiu assim. Nem mostrou eles voltando, por exemplo, para a região onde eles moravam, para a cidade, para a capital. Então, eu acho que teria sido legal, mas possivelmente agora o autor vai deixar talvez isso para a próxima rota, que talvez aborde uma passagem de tempo do protagonista com as crianças. Pode ser que sim, pode ser que não, mas para essa rota só dá aquele ar de interpretação. Então eu acho que foi uma maneira muito boa de concluir. E para todo caso, assim
assim eu digo o final da rota Kuminami, o que eu achei, como foi e o quão perfeito essa rota foi. Sem dúvidas, Boku Tachi wa Benkyou ga Dekinai proporcionou a possível melhor rota que eu tinha que ressaltar com vocês, porque Kuminami Senpai me surpreendeu, nossa querida Shumi-chan, nossa querida Sumi Senpai. Eu gostei muito da forma como foi feita, uma rota inovadora, um plot dinâmico, a forma como foi relacionado esse casal, é um casal intenso já desde o início, o autor soube fazer flashback, soube mostrar beijo nessa rota, soube deixar um final de interpretação que dá a entender que ia rolar algo a mais no final da rota, talvez a criação das Kodomotachi, se é que você me entende. Então, eu acho que foi bem legal isso. Para todo caso, é uma rota que, por ter sido talvez inesperada, ela se torna melhor, a surpreendente, ainda mais juntando todo o plot desde o início da obra e as informações reveladas que foram surpreendentes. Então tem muito meu respeito e admiração, e a Kuminami até o momento se tornou a minha wife favorita, está rivalizando com a Mafuyo. Veremos como será o plot da Mafuyo. Eu espero que seja no mínimo um plot mediano pra cima, para que pelo menos fique em segundo lugar, ou seja surpreendente para se tornar primeiro tão bom quanto a Kuminami Senpai. Para todo caso, é empolgação criada, afinal se a pergunta que não quer calar para mim é Haru Senpai, o que devemos esperar para a próxima rota de Boku Tachi wa Benkyou ga Dekinai? Então, para a próxima rota de Boku Tachi wa Benkyou ga Dekinai, meus queridos, eu diria que devemos esperar uma relutância de sentimentos. Eu acho que é algo bacana, porque é algo meio clichê, vou ser honesto. Mas eu acho que é algo bacana porque a Mafuyu vai ter aquele sentimento. Querendo ou não, vai ter que ser abordado isso, porque até a rota Furuhashi, por mais que não tenha seguido um drama tão intenso, porque não é o foco de Bokuben, apresentou os sentimentos da protagonista, da heroína da rota. Então a rota Mafuyu talvez tenha o fator, eu sou muito velha, ele é muito novo, ele foi meu aluno, eu sou sua sensei. E daí a gente vê também o Nariuki falando, isso não importa, Kankenayo, porque nós não somos mais isso. Então pode ser que ocorra, eu não sei em que acontecimento vai estar se habituando a essa rota, eu espero e torço para que seja já numa passagem de tempo, possivelmente já com o Nariuki praticamente se formando ou formado. Eu acho que seria algo bacana, possivelmente ele e a Mafuyu se encontrando numa nova Gakkou, sendo colegas de trabalho, e depois disso eles indo em encontros juntos e gerando no fanservice. Talvez seria algo bacana, não sei se seria o melhor. Pra todo caso, com toda certeza, uma coisa que eu espero é a Miharu. Eu acho que isso é mais do que certo. É uma personagem muito boa e possivelmente vai ser abordada por ser a irmã mais nova da Mafuyu. Outro ponto que eu gostaria de ver é a Ghost Girl, que era aquela garota da Rota Gata. Não sei se vai ocorrer. Pra todo caso, eu ainda acho que vai ter a entrada de todas as waifus nessa rota, nem que seja no finalzinho, onde o protagonista já está com a Mafuyu. Eu acredito que vai ser isso, porque seria algo interessante, porque, querendo ou não, é a rota conclusiva. Depois disso, ou o Tai Sensei faça um capítulo especial, né, digamos que após todas essas rotas, ou ele vai terminar realmente nessa rota da Mafuyu, a obra já como um todo na Jump. Então, eu acho que seria interessante daí todas as waifus aparecerem. Então, pra todo caso, eu espero isso. É uma rota que tá sendo criada a hype, é uma rota esperada, é uma rota que tem que ser promissora e todo mundo tá empolgado. Querendo ou não, a Mafuyu é uma personagem muito boa, teve um plot, um desenvolvimento bacana, então eu espero muita coisa bacana pro Nariuki pra ela, porque eu quero ver como vai ser conduzido os sentimentos do protagonista sendo nutridos por ela. Porque eu acho que todas as waifus, por mais que ele tenha passado bastante tempo com ela, nunca foi abordado de uma forma romântica. Então vai ser a maior questão de como ele pode fazer se tornar algo natural. Tudo bem que toda a rota já mostra, eu vou me apaixonar, mas eu gostaria de ver uma forma natural. Por exemplo, a rota Uruka até foi algo natural. A rota Kominami, eu acho que por tudo que rolou, até dá pra considerar natural também. Então, a rota Ogata e a rota Furuhashi já fica naquele meio termo. Mas conforme foi passado o tempo também dá pra entender. Então, dependendo da questão, eu gostaria de ver um pouquinho de Slice of Life, com uma leve passagem de tempo, e daí mostrando realmente como o protagonista se afeiçoou a Mafuyu, só que de uma forma que fique claro pra gente, e depois pode ter a forma como o autor quiser, como ele já vem fazendo, semelhante às rotas anteriores. Então, pra todo caso, expectativa tá criada, e uma coisa é certa, lendo o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar, porque enfim chegamos na rota Mafuyu, já exaltamos uma grande rota, que foi a rota Kuminami. A maioria das rotas já foram concluídas, a gente já ressaltou em modos, a maioria a gente ainda vai ressaltar as que a gente não ressaltou em alguns pontos, mas para todo caso, vocês já sabem, próximo capítulo tem rota Mafuyu, e lendo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boku Tachi wa Benkyou ga Dekinai, Mata na!